Voltamos agora, turminha, para a nossa aula de História. Apostila, página 102. Veremos a unidade 8, o Brasil no século XXI. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho aí dos governos de Lula e Dilma, ok? No início do século XXI, o Brasil foi marcado pela popularização dos meios de comunicação. Os serviços de telefonia e internet ficaram mais baratos e mais pessoas passaram a ter acesso a eles. A popularização da internet levou a grandes mudanças no modo de comunicação. Se antes a maioria das pessoas tinha acesso somente à informação por meio do rádio ou TV, com a internet passaram a acessar informações do mundo todo. Além disso, as pessoas não apenas recebem informações pela internet, elas também as enviam ou publicam. A facilidade na troca de informações fez com que houvesse, nos primeiros anos do século XXI, uma intensa participação política da população por meio da internet. Grande parte dessas mudanças ocorreram durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Então, turminha, com a popularização aí da internet, né, muitas pessoas passaram a ter acesso a esse veículo aí de comunicação. E com isso, não só obtinham ali as informações que eram necessárias aqui no nosso país, como também aprendiam, né, visualizavam tudo do mundo inteiro. E com isso, o povo, a população começou a ter mais uma participação, principalmente na parte política aí no Brasil, né, onde enviavam mensagens, transmitiam, né, colocavam nas redes sociais, defendendo um partido ou não, enfim. O povo, a população em geral, começaram a participar através da internet mais da parte política aí do nosso país. Governo Lula, página 103. Lula foi o primeiro candidato oriundo de classes populares a tornar-se presidente da República. Em 2002 foi eleito com a promessa de que seu governo seria voltado principalmente às pessoas mais pobres. No governo dele foram desenvolvidos os programas Fome Zero, cujo objetivo era combater a fome no país, e o Bolsa Família, que garantia ajuda financeira às famílias mais pobres, com crianças e adolescentes até 17 anos. Outro fator que influenciou positivamente o seu mandato foi o controle da inflação, que em conjunto com outras medidas ajudou no crescimento econômico do país. Apesar da popularidade dos programas sociais e da prosperidade econômica, o governo Lula passou por grave crise em 2005, quando diversos membros foram acusados de corrupção. No entanto, a crise não afetou a popularidade do presidente, que foi reeleito em 2006. Ao assumir o segundo mandato, em 2007, o presidente implantou o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, um conjunto de medidas econômicas que visavam o desenvolvimento da economia brasileira, a geração de empregos e a melhoria das condições de vida da população. Os anos do governo Lula foram marcados por melhora na qualidade de vida da maioria da população, controle da inflação e ampliação do acesso a serviços importantes, como fornecimento de água encanada e energia elétrica. Por outro lado, as acusações de corrupção continuaram a ocorrer e causaram bastante indignação em parte da população. Então, turminha, em 2002, né, teve-se novamente ali a eleição e o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito ali o novo presidente do Brasil. Detalhe, o primeiro, né, e até o momento o único presidente aqui do nosso país que surgiu lá das classes populares. Ele não era da área política, ele não era empresário, pessoas assim de classe alta. Ele veio lá de baixo das classes populares. E isso aí gerou uma grande popularidade, o povo gostava dele, tanto que o governo dele foi voltado para beneficiar os mais pobres, com esses programas que ele inventou na época, né, que ele criou, como o Bolsa Família, o Fome Zero. Então, de certa forma, favoreceu sim as classes mais pobres, né? Então, por conta disso, popularidade dele cresceu. Então ele foi ali o presidente ali que muitos estimavam, tanto que mesmo enfrentando crises no seu governo por denúncias de corrupção do partido, né, ou pessoas aliadas ali ao governo dele, mesmo assim ele se
candidatou novamente e foi eleito. Ou seja, ele governou o Brasil em 2 mandatos, né? Mesmo apesar da popularidade que ele tinha, as denúncias de corrupção no governo dele, mesmo assim o povo ainda gostava dele, reelegeu ele novamente. Porém, a corrupção continuou, né? E isso aí foi causando indignação do povo. O povo começou a ficar indignado, revoltado com isso, com a corrupção, né, do partido dele, dos governantes ali aliados a ele. E o povo começou a ficar insatisfeito com isso tudo, né? Turminha, na página 104 temos aí 2 exercícios, 3. Cite alguns dos fatores que garantiram a popularidade do governo do Lula. 2. Localize no diagrama as palavras do nome de 2 programas sociais criados por Lula. 3. Em sua opinião, que aspectos devem ser priorizados para que a população tenha melhor qualidade de vida? Por quê? Página 105. Governo Dilma. Em 2010, último ano de Lula no governo, foi eleita para presidente do Brasil Dilma Havana Rousseff. Antes de se tornar presidente, ela havia sido ministra do governo Lula, de quem recebeu grande apoio. A eleição de Dilma foi um fato histórico e inédito, pois pela primeira vez no Brasil uma mulher foi escolhida para ser principal governante. Então, o que nós vimos aqui? Anteriormente, as denúncias, as crises de corrupção no governo Lula foram vindo à tona, né? Foram sido ali proclamadas pela internet, pelos veículos de comunicação, e como o povo já estava mais participando, né, da parte política do Brasil, começaram a se revoltar. Aí, o que o Lula fez? Ele lançou para presidente, apoiou quem? Uma aliada do governo dele, que já era ministra dele, a Dilma Rousseff. E, consequentemente, tinha os que gostavam do Lula, tinha os que estavam revoltados, mas tinha os que gostavam. Ela foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Um fato histórico também no nosso país, né? A presidente procurou dar continuidade aos programas sociais e econômicos desenvolvidos no governo Lula. Mas a economia entrou em crise e parte da população passou a manifestar-se de forma contrária ao governo. Em 2013, ocorreram diversas manifestações em todo o Brasil, grande parte delas contra o mau uso do dinheiro público, sobretudo por causa dos altos gastos com a construção dos estádios da Copa do Mundo do Futebol de 2014, sediada no Brasil. Além disso, foram descobertos diversos casos de corrupção envolvendo a Petrobras, empresa pertencente ao governo. Os casos de corrupção na política abalaram gravemente a popularidade de Dilma. Ainda assim, ela foi reeleita em 2014, vencendo Aécio Neves em uma disputa muito acirrada. Então, novamente, mais crises, mais denúncias de corrupção no país, mas mesmo assim, ela conseguiu ser reeleita ali, né? A aliada do Lula ali ficou mais 4 anos ali no governo, ok? A vitória de Dilma não foi bem aceita por grande parte da população, que passou a realizar diversas manifestações contrárias no seu governo, né? Então aqui, ó, nós vimos, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Vocês eram menores, provavelmente passou despercebido isso aí, não se atentar. Mas se vocês comentarem com os adultos aí da casa de vocês, com certeza eles lembram dessa época aí, em 2015, onde o povo começou a se manifestar, fizeram bastante manifestações nas ruas pedindo o impeachment da presidente. Por quê? Porque o povo estava revoltado. Okay? Entretanto, muitas pessoas favoráveis à presidente eleita também se manifestaram, revelando que a população do país estava dividida politicamente. De um lado, os opositores de Dilma e de seu partido, e o Partido dos Trabalhadores, que é chamado de PT, cuja sigla é PT. E do outro lado, os apoiadores de Dilma e simpatizantes do PT. Grande parte das manifestações foram convocadas pela internet. Então, novamente, aqui nós vimos a popularidade da internet, né? O povo se manifestando através das redes sociais, da internet, WhatsApp, e
se manifestando ali, uns a favor do governo Dilma, outros contra o governo Dilma. Em meio aos protestos de parte da população, Dilma perdeu o apoio. Muitos políticos que antes eram aliados passaram a criticá-la, incluindo o vice-presidente Michel Temer, o que gerou uma grave crise política em todo o país. Em pouco tempo, os deputados e senadores opositores de Dilma tornaram-se a maioria e ela foi afastada do governo em um processo de impeachment. Então, as manifestações, o pessoal que era contra o governo dela, a manifestação foi tão grande que até os que eram aliados dela resolveram, opa, o negócio está ficando estreito aqui, vamos mudar de lado. Eles perceberam que já não tinha mais o que fazer, já mudaram de lado. E isso daí favoreceu o quê? A liberação ali do pedido de impeachment dela. E ela teve que sair do governo. E aqui ela está numa imagem, ela apresentando uma defesa, mas não adiantou em nada. Realmente ela teve o pedido de impeachment e foi afastada do governo. E quem assumiu foi o vice-presidente dela, o Michel Temer, que nós veremos na próxima aula sobre o governo dele. Ok, turminha? Então, como vocês veem, turminha, há muito tempo atrás, né, desde lá dos primeiros notícias lá, os primeiros presidentes, nós víamos a questão da corrupção. Porém, é observado que do governo Lula para cá é onde teve mais assim, noticiários, mais como que eu vou dizer, mais pressão assim, revelando, mostrando à tona toda a parte da corrupção. Por quê? Porque foi justamente no governo Lula que começou-se ali a popularização da internet, onde as pessoas começaram a ter mais acesso à internet, participar de tudo, né? Pesquisar as coisas sobre candidatos, sobre partidos, e o povo aí começou a ficar esperto aí, e hoje é o que nós temos hoje. Até hoje nós temos aí as redes sociais como um grande instrumento aí, veículo de comunicação para a nossa população. Atividades. Página 107. Observe a imagem e responda as perguntas. Então, nós temos uma imagem aí, vocês vão analisar e responder a letra A e a B. E o 2, nas frases a seguir a respeito do governo Dilma Rousseff, escreva V se for verdadeira e F se for falsas. Ok? Turminha, página 108. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Entre as pessoas favoráveis à permanência de Dilma no governo, destacaram-se os representantes de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O MST luta contra a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Essa concentração acontece quando grandes fazendas incorporam pequenas propriedades, fazendo com que os antigos donos muitas vezes fiquem desempregados. O movimento conta com muitos simpatizantes em todo o Brasil, mas também com pessoas que criticam as ações de seus membros, acusando-os de invasores de propriedades particulares. A justificativa do MST é a de que o movimento ocupa apenas terras improdutivas, ou seja, que não sejam usadas pelos proprietários. Então aí nós temos essa imagem, pessoas ligadas a grupos sociais em manifestação favorável ao governo Dilma, de 2016, essa imagem. Procure em jornais e na internet uma notícia relacionada ao MST e responda as perguntas no caderno. Então vocês vão pesquisar aí na internet, jornais, revistas, alguma notícia relacionada ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Aí vocês vão colocar aí para pôr o título da notícia, o principal assunto e qual foi a ação do MST no evento noticiado. Você concorda com essa ação? Sim ou não? Justifique. Ok? Turminha, homework ficou então a página 104, 3 exercícios, 107 e 108. E temos 2 folhinhas aí do Vamos Trabalhar. Página 247 e 248. Ok?
E a página 249 e 250. Ok, turminha? Dúvidas? Só chamar para o Lamatizar. Vejo vocês amanhã na nossa próxima aula. Um beijão bem grande, fiquem com Deus.